Monsanto. O que é que vos ocorre sobre o Monsanto? Estado, É a mata. Sempre foi mata? Foi construída pelo homem ou é da natureza? Na minha cabeça sempre lá teve a mata. Pois, desde que nós Mas nascemos sempre lá teve a mata. mata. Sempre lá teve a mata. Nunca ouviram falar de que possa ter sido florestada ou... Para estar no meio de Se não Lisboa. Se Sim, não para fosse estar no meio de florestada, Lisboa. o vosso pensamento é o quê? Tudo seria como Monsanto e aquilo foi a parte que não construíram? Não foi, sim. Foi tipo protegida. Na minha cabeça é isso. Sim. Faz sentido? Ou será que foi o contrário? Foi o contrário, pois. Pois, se calhar foi reflorestada pelo homem. Yeah. Monsanto é pulmão de Lisboa. Agora, se me perguntarem quem é que plantou aquilo, não sei. Mas tens essa ideia que foi plantado, Eu acho que foi. florestado. Acho que foi, sim. Como o pinhal, não é? De Leiria, neste caso. Será tão antigo ou... Não sei, acho que deve ser mais recente. 1800? 1000 anos? 1800. 1000 anos? Achas que foi da minha... Não, foi na altura de 1800, por aí. Ok, 200 anos. Sim, por aí. Não faço a mínima ideia. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Há cerca de 80 anos, Lisboa vive lado a lado com um colosso da biodiversidade, sempre em evolução, sempre em mudança. Os terrenos férteis da Serra de Monsanto já acolheram povoamentos humanos com milhares de anos, como é o caso do homem de Neandertal. Foi procurada por monarcas e nobres para construir quintas e tapadas de caça com javalis, gamos e veados. As suas terras foram levadas à exaustão com o excesso de cultivo intensivo de cereais ou o sobrepastoreio. Mas tudo começou a mudar entre a segunda metade do século XIX e os anos 30 do século passado, quando foi tomada a decisão de criar de raiz uma floresta às portas de Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Connosco temos o engenheiro silvicultor, também responsável pela implementação do Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa, Fernando Louro Alves. Olá, Fernando, bem-vindo. Bom dia, viva. Vamos falar de Monsanto, que é uma presença omnipresente, passando a redundância, para os lisboetas, mas também é um grande desconhecido. Primeiro que tudo, há uma ideia, não sei se muita gente tem a ideia de que Monsanto nem sempre foi assim e que é relativamente recente, digamos, tendo em conta a história da cidade, que já foi uma região que podia ser chamada como desértica ou mesmo árida. Desértica não, porque tem uma conotação também climática, mas desertificada sim. Uhum. Isto é, quando em 1934 houve a decisão de criação do Parque de Monsanto, havia muito poucas árvores em Monsanto. E a maior parte do terreno estava tão depauperado que nem sequer cresciam as árvores. Quer dizer, mesmo que nós lá quiséssemos plantar uma árvore, naquele solo era impossível, porque as árvores não cresciam, não havia fertilidade.
O terreno tinha sido sobreexplorado em termos de cereais nas partes baixas. Cereais. Cereais Que nas tipo de partes cereais? baixas. Trigo, centeio, cevada, nas partes baixas, eu insisto, nas partes, Certo. naquilo que nós chamamos as faldas da serra. Estamos a falar do lado de Alcântara Ajuda ou do lado Estamos a falar contrário? a toda a volta. Benfica. A toda a volta, porque do lado de Alcântara Ajuda nós temos quintas ricas com esse tipo de ocupação, e do lado de Benfica também as temos. Palácios com quintas riquíssimas. Agora, na parte da Comiada, efetivamente, a agricultura já tinha sido muito depauperada e já nem as pastagens tinham fertilidade, quer dizer, já nem sequer as herbáceas cresciam com facilidade e, portanto, o solo estava mesmo muito depauperado. Fruto não só de uma agricultura eventualmente de subsistência ou qualquer coisa desse género, mas também de um pastoreio excessivo, porque havia muito pastoreio de gado, sobretudo ovino e caprino. Portanto, estamos a falar de um território completamente diferente. Já percebemos que o ano de charneira aqui é 1934, quando se tomou alguma decisão importante, mas começávamos, se calhar, pelo início, íamos lá para trás e, primeiro que tudo, refletir que o território que hoje é Monsanto é, curiosamente, também um território com uma grande com uma ocupação muito antiga, obviamente também fruto do facto de não ser uma região urbanizada da cidade de Lisboa e, portanto, consegue-se aceder a essas jazidas. Em Lisboa certamente também haverá e há algumas jazidas arqueológicas, mas Monsanto, quer dizer, há indícios de ocupação humana. Estamos a falar do Neandertal. Sim, estamos a falar de muitos milhares de anos atrás e essas jazidas comprovam, por um lado, digamos que a situação geoestratégica que é uma comiada, porque as zonas altas são sempre dos sítios onde nós nos podemos defender melhor. Mas muito útil para estas populações, não é? Para as populações. Mas depois também outra coisa, que é um solo muito fértil, um solo que levou à fixação, à sedentarização das populações. Ao contrário do que aconteceu... no início do século milénios XX. depois. Portanto, o que é que nós podemos entender? Não sei se sabe, mas dizia-se que os romanos diziam que se poderia ir sob coberto de carvalhos desde Lisboa até Roma. Portanto, quer dizer que o coberto florestal seria extensíssimo. Não sei se seria em todo o lado, se não, até porque os períodos de degradação dos ecossistemas vão ocorrendo ao longo da história durante vários processos, não é? Pode ser por um incêndio, pode ser por uma sobreexploração, pode ser por vários motivos. Muitas vezes até incêndios provocados pelo homem, não é? Incêndios provocados pelo homem para aquilo que se chama abrir. A clareira para a agricultura, claro. Exato. E, portanto, o parque, pelo facto de não ter sido urbanizado, as jazidas arqueológicas permaneceram. E, portanto, é muito fácil encontrar jazidas em Monsanto que vão desde o tempo da pedra polida até a idade do ferro, a idade do bronze, etc. E está tudo lá. Portanto, estamos a falar de milénios antes de Cristo, obviamente, antes do presente, portanto, do período paleolítico médio, onde não se encontrou esqueletos de neandertais, mas encontra-se os utensílios que estão associados à cultura material dos neandertais. Depois o Mesolítico, que é há 10, 12 mil anos, não é? O Neolítico, já, portanto, depois da agricultura. E quando é que começamos a ver Monsanto, digamos, nas fontes? Quando é que se começa a dar pelo território de Monsanto? O que é que se sabe já de períodos mais recentes, mas antigos, digamos, recuados? Eu diria que a história mais fundamentada, porque nós temos um período que é o período da Idade Média, no qual há um grande desconhecimento acerca de qual terá sido a ocupação ali. Mas, efetivamente, não sei se recorda, mas o Filipe II, quando entrou em Lisboa, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, quando entrou em Lisboa, entrou pela zona de Alcântara. Ficou um bocado apaixonado pela... Batalha de Alcântara, não é? Exatamente. E ficou um bocado apaixonado pelo lugar e fez aí um passo real, o Passo Real de Alcântara, do qual, depois ele caiu com o terremoto, e do qual a única coisa que sobra hoje são as cavalariças, que é o edifício da promotora no Lar do Calvário. Lar do Calvário Exatamente. Em Alcântara. E, portanto, estamos a falar do século XVI, 1517. 17. E depois eu diria que este passo acabou por ter um desenvolvimento com alguma importância para o Parque de Monsanto, na medida em que o Dom José mandou plantar e morar uma cotada de caça associada ao palácio. E essa cotada de caça hoje se Tapada da Ajuda. Portanto, esses 200 hectares que estão ali confinados dentro de muros, digamos que são das primeiras ocupações com uma floresta, sobretudo dirigida para a cinegética, dirigida para a caça,
mas que realmente tem uma importância grande, digamos que na criação de uma primeira estrutura florestada. Estamos a falar de uma tapada e de caça. Que tipo de animais é que poderia haver nessa tapada? Javalis, veados, gamos, raposas. Portanto, estes são habitualmente os animais de caça maior que são alvo do recreio das classes nobres no século XVII, XVIII. E, portanto, é natural que tenha assim sido. Agora, nós, digamos que temos uma lacuna de saber e gostávamos de saber mais, já inclusive falámos na realização de estudos, por exemplo, dos pólenes existentes nos diversos horizontes de solo, para tentarmos saber a que períodos é que correspondem as diferentes ocupações com diferente tipo de coberto na área hoje ocupada pelo Parque de Monsanto. Os pólenes são hoje muito importantes na arqueologia porque permitem perceber esse coberto vegetal através de sementes, Exato. E como é possível datar algumas das jazidas, quer seja pelos objetos que são encontrados, que são... quer seja inclusive pela tipologia do horizonte antrópico, o horizonte onde os homens se deslocaram, como é que está ocupado, tudo isso acaba por ser um bom indicador para obtermos uma informação datável, não é? Há um trabalho que está a ser feito agora com mais... Nós gostaríamos que fosse mais aprofundado, mas isso tem que ser alvo de um processo de uma linha de investigação, tem que ser desenvolvido pelas universidades da área. E digamos que nós temos um serviço que está a tentar articular com eles a criação de um campus arqueológico em Monsanto para nós tentarmos aprender mais sobre Monsanto. Fernando, mas falou a Idade Média e eu não resisto a ir um bocadinho atrás aqui dos Filipes, porque, segundo julgo saber, também há aqui alguns indícios relativamente à zona de Benfica e ali à zona dos pupilos dos exércitos. Eu não fazia ideia que havia ali... Um passo real. Exato. Um passo real. Portanto, o passo real do Dom João I, não sei se sabe, mas até durante a primeira dinastia a maior parte dos monarcas não tinham residência fixa, andavam a cobrar impostos e a mostrar o seu poderio bélico de cidade em cidade. Porque a capital nem sequer era necessariamente Lisboa, era onde o rei estava. Era onde o rei estava. E quando o Dom Pedro, digamos que fez um primeiro decreto na tentativa de ser criados locais de estau, portanto palácios de estau onde eles pudessem ficar, mas o Dom João I realmente mandou construir um paço em Benfica, que hoje se chama Instituto Militar dos Pupilos do Exército, e nesse paço, precisamente porque lhe deu uma grande importância, tinha uma capela associada, uma igreja, e essa igreja ele fez aí construir a sepultura do Dr. João das Regras, não sei se recorda, mas foi o jurisconsulto que justificou a tomada dele pelo poder. E portanto... Depois da crise de 1383-85. Exatamente. Portanto, a sepultura ainda lá está, a igreja já é outra, mas a sepultura ainda lá está. O Paço Real, o Dom Duarte achou que não tinha dimensão. E, portanto, logo aí o Dom Duarte acaba por abandonar aquele Paço Real e acaba por o entregar a um convento de frades dominicanos, que ali criam uma zona de meditação e contemplação que se estende para Poente e que se chama Mata de Benfica, ou Mata de São Domingos de Benfica. Domingos, e é daí que vem a referência de freguesia São Domingos. São Domingos de Benfica. Devido à presença dos dominicanos. Sim. Isto ocorre, portanto, estamos a falar do início do século XV e a partir daí depois existe alguma ocupação que eu diria que funciona como se fosse um cluster. Portanto, há um Paço Real e há um conjunto de residências apalaçadas de membros da corte que se vão fixando por ali. Mas eu diria que a casa por excelência neste aspecto é o Paço dos Marqueses de Fronteira, não é? Sim, que ainda lá está. Que está lá e que é um edifício muitíssimo bonito e um ótimo exemplo de arquitetura paisagista do século XVII e XVIII. E portanto, essa casa que começa por ser um abrigo de caça, praticamente, depois acaba por se converter mesmo num paço real, num paço aristocrático e, inclusive, depois no tempo da Marquesa da Lorna, recebe um grande desenvolvimento em termos culturais, na promoção da cultura e na realização de eventos naquele lugar. Estamos aqui a chegar a um momento importante na história de Lisboa, que é o terremoto, mas antes de mais queria lhe perguntar uma coisa, a ver se estou a pensar bem.
neste momento, Monsanto não se distinguia propriamente das outras regiões aqui à volta da cidade. Quer dizer, claro que tem as suas características específicas, mas não era florestado. Tinha, portanto, uma ocupação com quintas ali nos seus limites, etc. Portanto, era, digamos, uma região indistinta à volta de Lisboa, como a região... Sim, pertencia ao dito termo de Lisboa, não é? Portanto, o termo de Lisboa era fechado com a Estrada Real e com a Estrada Militar depois. E portanto, veio a ser a circunvalação, não é? E agora a Cril. Agora, mais ou menos. Uns bocadinhos da Cril. Mas, efetivamente, é uma zona mais ou menos indiferenciada. Porquê? Porque os declives são acentuados e, como tal, há uma clara separação do resto da cidade pela Ribeira de Alcântara. A Ribeira de Alcântara é uma marca que perdura ali, e já agora o nome Alcântara vem de ponte. A Ribeira adquire o nome de Ribeira da Ponte, porque Alcântara é uma ponte. E para quem está muito distraído das coisas de Lisboa, também segue mais ou menos o curso da Avenida de Ceuta, não é? Porque ela está encanada, não é? Está encanada por baixo da Avenida de Ceuta. Yeah. Essa Ribeira de Alcântara separa da cidade e faz com que aquele núcleo se mantenha uma certa ruralidade. É curioso porque nos finais da pré-história, nos finais digamos que antes da romanização da cidade de Lisboa, toda aquela zona era povoada de pequenos núcleos urbanos, o maior dos quais com cerca de 500 famílias, que se estendia desde o Mirador de Montes Claros até ao Moinho do Penedo. Como se chamaria esse núcleo? Pois, não se sabe. Não se sabe, mas poderia ter qualquer coisa a ver com Penedo, poderia ter qualquer coisa a ver com Montes Claros, porque o facto de aquilo ser uma montanha calcária, é natural que existisse uma exploração por um lado uma exploração da pedra, mas por outro lado a pedra branca muito patente faz com que quando nós olhamos de longe vejamos um monte claro. Não sei se é daí que deriva o nome, porque a já procurei sempre a ajudar-nos a perceber procurei, pistas. Mas não encontrei nenhuma pista justificável. Mas realmente, quando nós pensamos na estrutura geológica do parque, o parque tem, digamos que, uma base de calcário e depois tem uma série de chaminés vulcânicas adventícias que fizeram derrames sobre o calcário e que geraram os tais solos férteis da região de Lisboa. Certo. Portanto, digamos que em termos de abundância de água, não há abundância de água. A abundância de água há na Ribeira de Alcântara, na Ribeira de Algés, na periferia, não é? O próprio Tejo. O próprio Tejo. Mas o parque desenvolve-se na zona da Comiada. E os aglomerados urbanos distanciam-se na idade do bronze final, distanciam-se mais ou menos meia hora de distância um do outro, os vários aglomerados populacionais que ali existem. E portanto, o que demonstra que as pessoas, por exemplo, entre o aglomerado de Vila Pouca, que nós não sabemos muito bem onde é. Mas será para a parte sul, tendencialmente, não é? Sim, na parte leste. Okay. Na parte leste, virada para Campolide. Ok. Portanto, é uma zona, já agora eu sei, porque foi uma jazida arqueológica que foi muito estudada, Vila Pouca, Iris Alva Moita, em 1961. Olicipógrafa. Portanto... Mas ela nunca conseguiu identificar o lugar. Okay. E depois de 66, 67, com a construção dos acessos à ponte, tudo aquilo ficou disturbado. E, portanto, os vestígios que hoje se encontram foram exportados e importados de outros lugares. De maneira que se elas em 61 não conseguiu fazer a localização exata, nós hoje muito menos. Sabemos que há ali uma falha geológica importante e essa falha geológica pode ter permitido a fixação de algumas populações. Há uma zona de Comiada com um miradouro que também poderia ser uma posição estratégica, mas o que eu estava a dizer-lhe é que fica a meia hora do aglomerado populacional dos Sete Moinhos, que é só atravessar a Ribeira de Alcântara. Que é ali muito perto das Amoreiras, não é? Exatamente, à entrada à saída do viaduto Duarte Pacheco e à entrada nas Amoreiras, do lado direito. Esse núcleo ficava a meia hora de Vila Pouca, não pela distância, mas pelo declive a galgar. O declive a galgar só veio a ser, digamos que, resolvido com o Aqueduto das Águas Livres em 1741. Ok, então, eis-nos de volta aqui ao período antes do terremoto, como tínhamos falado. Eu já registrei aqui 2 ou 3 coisas que temos de falar a seguir, como por exemplo solos vulcânicos muito férteis e depois um período em que eles se tornam muito pobres, não é? Portanto, aqui alguma coisa aconteceu. Sim. Mas já que fala do aqueduto, de facto,
acabando o aqueduto das Águas Livres, ou atravessando o Val de Alcântara, naquele arco triunfal absolutamente emblemático da cidade de Lisboa, e vindo ele da zona de Belas, ele passa por Monsanto. Portanto, há uma zona de Monsanto que é atravessada pelo aqueduto. E ele é atravessado em termos subterrâneos, mas digamos que os respiradores do aqueduto estão patentes. Uhum. E há percursos que se podem fazer, chamado uma rota da água, que se pode fazer sobre o aqueduto das Águas Livres. O aqueduto das Águas Livres está enterrado e nós podemos andar por cima a fazer esse percurso. E depois, claro, nos dias em que está aberto, porque a EPAL abre essa possibilidade, nós podemos chegar a Campolide e depois de Campolide chegar à cidade, tal como a água, digamos que é fazermos o mesmo percurso que a água fez antigamente, agora faz ao contrário. Temos então o terremoto, enfim, não deve haver propriamente, falou em falhas geológicas, mas existe alguma perturbação que o terremoto possa ter provocado Não sei se recorda, mas quando foi do terremoto ele quase chegou a Campo de Ourique, não é? Res Campo de Ourique. Res Campo de Ourique. Mas realmente eu julgo que será mais um exagero da linguagem, porque por muito que fosse o tsunami e por muito que fosse o abalo em si, eu julgo que ele não poderia ter chegado tão alto. Mas a Serra de Monsanto, ainda por cima com os tais, eu poderia dizer, alicerces que são as chaminés vulcânicas, pode ter abanado, mas não partido. Ao contrário da zona de Lisboa, onde as areias permitiram a grande mobilidade dos terrenos e as construções todas ruíram. Uhum. Portanto, ainda hoje se costuma dizer que Monsanto é das zonas que, sendo uma zona com tanta atividade sísmica como a região de Lisboa, é das zonas mais seguras da cidade, porque está mais escurada, digamos, que por essas chaminés vulcânicas. Chaminés vulcânicas, mas já falou, creio eu, do complexo vulcânico de Lisboa, não é? Que é também outro tema muito interessante. Mas existe alguma chaminé identificável? Todas. É perfeitamente identificável, porque a parte portanto, quando se dá o arrefecimento da chaminé, a chaminé fica é muito dura, porque o calcário é esboroável, é erudível, mas o basalto não. O basalto é uma rocha muitíssimo dura. Portanto, quando falamos de chaminé, falamos da saída da lava. Exatamente. Mas falamos de uma cratera? Não. O vulcão da região de Lisboa provavelmente localizar-se-ia na zona do Magoito. Há uma zona que se chama Chã dos Pianos, onde há uma zona tão grande em termos basálticos que tudo parece que seja uma parte lateral dessa eventual cratera vulcânica. Agora, daquilo que nós falamos na região de Lisboa é de chaminés adventícias, digamos que tubos de escape da energia contida dentro da cratera, e esses tubos de escape revelam saídas de lava, umas em derrame, e nós temos alguns vestígios arqueológicos, alguns geomonumentos onde se vêem esses derrames, mas também temos outros onde houve expulsão de piroclastos, portanto explosivo, não é? E temos ainda outros onde a lava que se derramou foi uma fina camada e que foi quebrando os calcários, fazendo um género de um craquelé e preenchendo as fissuras abertas no calcário, formando aquilo que nós chamamos os diques vulcânicos. De forma sucinta, onde se podem ver exemplos? Eu acho que o exemplo mais concreto de uma chaminé vulcânica, para toda a gente perceber o que é quando nós vamos a subir a Avenida Gulbenkian em direção à Praça de Espanha, olhamos para o Parque de Monsanto e vemos um moinho partido a meio. Esse moinho está mesmo no cimo de uma chaminé vulcânica, portanto é só questão de ir a Monsanto e ir procurar o moinho das Três Cruzes e chegam à chaminé vulcânica. O moinho está implantado mesmo em cima da chaminé e quando nós chegamos ao sítio vemos que há digamos que um cilindro no topo do qual nós nos encontramos, que é a parte superior de uma chaminé vulcânica arrefecida. Bem, encontramos-nos mais ou menos a metade do nosso tempo. Vamos então encetar aqui o período da construção do Parque de Monsanto. Não sei antes dizer que então temos as invasões francesas, a construção de algumas, digamos, estruturas defensivas em Monsanto, que ainda hoje subsistem ou são, digamos, antecedentes das que lá estão. Há de facto o século XIX que proporcionou a escavação, a descoberta de algumas estações arqueológicas. Pronto, também são temas que estão estudados e que são fáceis de encontrar. Há os túneis do caminho de ferro, não é? Porque passa ali também... O caminho de ferro é da Estação do Rossio. Esse túnel
uma parte vulcânica importante. Portanto, a estação do Rossio, que vem desembocar através de um túnel em Campolide, mais ou menos. No Rossio e vai até Campolide. Certo. Quando sai em Campolide, sai numa zona onde um importante geólogo da nossa universidade, que era o Zbizewski, desenhou uma série de chaminés vulcânicas que foram cortadas por esse túnel. Essas chaminés depois foram gunitadas, portanto foram cobertas com betão e neste momento não estão visíveis. Mas não deixam de estar lá para quem quiser algum dia quebrar o cimento e ver essas chaminés vulcânicas. Alguém avalizado para... Claro, espera-se. E então, deve ser neste período, então, alturas entre o final do século XIX e o início da florestação do parque em 34, ou mais ou menos a decisão de florestal em 34, temos um cenário com cereais, ou não é bem assim? Em 1980 ainda havia campos de cereais em Monsanto, na zona, digamos, na zona nascente do Palácio de Fronteira. Havia uma zona que estava arrendada e onde ainda se fazia cereais. Portanto, os barros, os famosos barros de Lisboa, a fertilidade da serra, estava nas faldas e ainda se mantinha em meados do século XX, ou até quase a finais do século XX. O que aconteceu foi que todo o resto do parque, a erosão foi levando esses solos para as zonas de falda e a zona do parque ficou careca, ficou com os solos incipientes, cambisolos e vertissolos muito pobres, com muito pouca profundidade e, portanto, sem possibilidades de utilização. Mas isso não acontecia só no parque, acontecia no país todo. E eu diria que nós tivemos uma importante monarca, que era o Dom Fernando II de Saxe-Coburgo-Gotha, o marido da Dona Maria, que não sei se tem conhecimento, mas ele era um homem extraordinariamente culto. Foi ele que desenvolveu o culto do património cultural português, foi ele que conseguiu apropriar-se, por exemplo, da custódia de Belém, que estava para ser derretida, não é? A custódia dos Jerónimos. E provavelmente vai estar por um Gil Vicente, que não sabemos se é aquele ou se é outro. Exato. Mas pronto, século XVI. Mas então, o Dom Fernando II, uma das coisas que ele tenta é dizer, mas que potencialidades económicas é que este país tem? E ele educa muito bem os dois filhos, o Dom Pedro V e o Dom Luís, e o Dom Pedro V enceta um processo de desenvolvimento do país, eventualmente fundamentado nos conhecimentos do pai e numa coisa que se fazia na altura na aristocracia, que era o Grand Tour. O Grand Tour era um percurso que se fazia para enriquecimento cultural dos jovens antes deles atingirem a maioridade. E esse Grand Tour abria olhos, abria perspectivas. Dom Pedro V... Itália, não é? É a grande referência geralmente europeia, eles não é? iam a Roma, iam a Paris, etc. E então o Dom Pedro V começa a fazer esses estudos, mas depois, como sabe, ele morreu muito, muito novo. Sim. E quem lhe seguiu, o irmão, Dom Luís, também tinha feito o Grand Tour com ele, não fosse talvez uma pessoa tão culta quanto ele, mas mesmo assim foi ele que ordenou o levantamento das potencialidades económicas do país. E o país estava extremamente depauperado, não tínhamos florestas. Sendo um país que tipicamente só tem produtividade em termos florestais, as nossas florestas estavam muito degradadas, quer pelo corte para madeira para as embarcações das descobertas e do tráfego marítimo, quer por outro lado para as chulipas do caminho de ferro, quer ainda... Aquelas traves, não sei se é o... as chulipas. Quer ainda porque as pessoas precisavam de lenha para se aquecer, nós não temos carvão, nem temos turfa, e ainda porque... houve uma doença muito grave que atacou os nossos castanheiros, que se chamava a tinta, e que também deu cabo de muitos povoamentos. Portanto, o país estava depauperado. E foi encomendado um estudo a geólogos, Nery Delgado e Carlos Ribeiro, e eles fizeram uns estudos em que demonstraram que o país só tinha potencialidades para a floresta. E logo aí, um primeiro engenheiro silvicultor que foi nomeado inspetor-geral das matas do reino, esse silvicultor disse, bem, em Monsanto devia de se fazer uma floresta. Nós estamos a falar de 1868. Muito antes, depois da real florestação. Exatamente. Não sei se está recordado, mas em 1878, já muito depois das invasões francesas, começa-se a estabelecer o tal caminho circular, a estrada militar, e os fortes de Monsanto, o Baluarte de Montes Claros, a Luneta dos Quartéis, o Forte do Alto Duque, etc. Tudo isso faz parte desse encordoado. E quando nós chegamos ao início do século XX,
já com a implantação da República feita, nós vemos que também na tentativa de identificação de potencialidades são encomendados vários estudos. Um deles é um francês chamado Eugène Macbride, que em 1927 faz um grande esforço pelo ajardinamento e a criação de um parque de recreio numa coisa que se vem a chamar depois Parque Eduardo VII. E ele próprio sugere a criação de um parque muito bonito também em Monsanto. Portanto, a ideia já é anterior. Eu diria que a conjugação da amizade entre o Duarte Pacheco e as restantes pessoas com capacidade para decisão fizeram com que fosse criado a oportunidade para se criar o Parque de Monsanto em 34. E há essa ideia, então, em 34, há estas condições, depois só começam mesmo a ser concretizadas alguns anos depois, não é? 38, segundo julgo saber. E que parque de Monsanto era esse? Isto é, de que forma é que nós conseguimos ainda reconhecer a intenção original do Parque de Monsanto? Bem, eu diria que as imagens de uma floresta na cidade de Lisboa nunca poderia ser uma floresta de produção. Não era para produzir madeira, nem nada disso. A imagem que se foi buscar foi aquela que se escolheu de Sintra e aquela que se escolheu, por exemplo, do Bussaco. Os chamados bosques de contemplação e meditação. E isto, na maior parte, tinha tido origem em cercas monacais. E, portanto, eram os monges que plantavam este tipo de florestas para meditar e para pensar. O recreio, na altura, também só tinha direito a ter recreio as elites. Só quem tinha muito dinheiro, e geralmente só as mulheres, porque os homens tinham outros afazeres em termos de investimento, e de maneira que habitualmente não iam para estes parques. Quem ia para estes parques eram as senhoras. Portanto, as senhoras com as crianças, e as senhoras não podiam queimar-se, porque se queimassem do sol pareceriam trabalhadoras rurais. Ora, elas queriam, quando tiravam as luvas, queriam mostrar a pele branca e o sangue azul a correr nas veias. De maneira que plantava-se uma floresta muito sombria, uma floresta de cedros do Bussaco. Cedros do Bussaco. Cedros do Bussaco. Agora, claro que como o solo era muito pobre, então tínhamos que melhorar o solo. E para melhorar o solo, a única coisa que cresce são pinheiros. E então, pinheiros de duas espécies, o pinheiro da Alepo e o pinheiro manso. O pinheiro da Alepo porque se dá muito bem em calcários, e o pinheiro manso porque é uma paisagem tida como boa para recreio. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o parque, quando é criado em 1934, é com dois objetivos. Um recreio de elites, este é um parêntese que eu meto, porque os outros não tinham direito a esse recreio, e o desporto de ar livre. Não sei se está recordado, mas estamos numa altura em que se faz muita apologia do mens sana in corpore sanum. E, portanto, o desporto de ar livre é uma das prioridades na criação do parque. Que interessante. Já que falou em elites também, é interessante ir para o revés da medalha, que é perceber quem é que plantou as árvores de Monsanto. Há aí uma certa instrumentalização, de certa forma, da ditadura, claro, como é óbvio, até porque isto ocorre num período de afirmação já do Estado Novo, não é? Depois da ditadura nacional. Sim. E, portanto, há aqui uma instrumentalização de quem é que plantou. A instrumentalização é clara e é cheia de pequenas historietas. Por exemplo, a plantação da primeira árvore, que é feita pelo Carmona e pelo Duarte Pacheco, as fotografias que saem no século mostram que é um cedro do Bussaco. Portanto, a árvore nacional com um lado... Pois, mas o que a notícia diz é que o Sr. Presidente plantou uma linda acácia. Porquê? Não sei se sabe, mas a acácia tem um valor simbólico na maçonaria. Ok. E, portanto, há uma série de pequenas histórias que se podem contar em torno disto. A acácia hoje até é considerada infestante, de alguma forma, não é? Mas o motivo pelo qual na maçonaria nós temos que dizer que... Nós não, eu não... Mas pronto, mas a historiografia, quando se quer entrar para a maçonaria tem que se dizer, eu até conheço a acácia. A acácia é a primeira árvore que nasce depois do deserto. E, portanto, aquilo que quando nós estamos no deserto e procuramos a iluminação, procuramos a frondosidade de uma floresta, então a acácia é aquilo que aparece primeiro. E já que fala de fotografias, há também as fotografias dos trabalhadores a plantarem, muitas vezes associados à Mocidade Portuguesa ou à Legião. Como vê nessa fotografia, se os jovens da Mocidade Portuguesa baixassem todos a enxada naquele momento, cortariam todas as árvores que já estavam plantadas. Portanto, isso é uma fotografia de regime e é claro que poderão ter ido lá alguns voluntários fazer alguma coisa, mas
é só uma fotografia de regime. Agora, quem trabalhou no duro ali foram os trabalhadores rurais, os ranchos que vieram, algumas equipas de presidiários também, mas também não eram muitos os presidiários no Forte Monsanto. Portanto, eu diria que a maior parte do trabalho foi feito por assalariados rurais, porque a Câmara não tinha funcionários suficientes para plantar aquilo tudo. Uma obra hercúlea, não é? Sim, território sem gigante. dúvida nenhuma. E abrir covas em terreno que só tem pedra é muito difícil. E se não se abrissem as covas, as árvores não Não cresciam. vingavam. Além do trabalho propriamente dito, plantar as árvores, há também outra questão que é as expropriações. O Fernando chegou a falar de uma eventual núcleo urbano que poderia haver ali na zona do Penedo, Montes Claros. Portanto, havia pessoas que viviam, não é? Em pequenos aglomerados. Havia várias. Casais. Sim. Havia, por exemplo, muita gente que vivia na Cruz das Oliveiras. Okay. A Quinta da Cruz das Oliveiras de Baixo, que é hoje o sítio onde está a Proteção Civil, era uma quinta que tinha sido tomada como bairro e onde vivia gente muito pobre. Vivia gente que todos os dias saía de Monsanto, descia a estrada do Alvito, ia para Alcântara, os homens trabalharem na estiva e as mulheres com as canastas comprar o peixe aos pescadores. Iam vendê-la à cidade, iam vender o peixe à cidade e ao fim da tarde regressavam a Monsanto já de canasta vazia. Portanto, o tal caminho demorava pelo menos meia hora a pé. E demoraria certamente mais, porque quando eu digo meia hora é entre núcleos urbanos na Idade do Bronze. Eu agora já estou a falar de uma coisa que se passou 2.000 ou 3.000 anos depois. Claro, sim. E portanto é uma coisa muito mais recente. Agora havia outras quintas que foram expropriadas também e havia as quintas nobres, que a maior parte delas não foram expropriadas, ainda continuam lá. Por exemplo, a Quinta do Devisme, a Quinta dos Marqueses da Fronteira, o Instituto Militar dos Peus do Exército, a Quinta de São João. Mas as populações expropriadas foram para onde? O que é que lhes aconteceu? A maior parte delas foram realojadas em bairros e os bairros foram construídos dentro do próprio Parque de Monsanto. O bairro da Boa Vista foi construído temporariamente e ainda hoje lá está. Certo. Já na zona de Alfragide, na fronteira. Exatamente, na fronteira com Alfragide. Mas outros bairros, o bairro do Alvito, o chamado bairro Salazar, não é? Que agora nós chamamos bairro da Lanterna Mágica, porque teve lá o Teatro da Lanterna Mágica na escola primária, etc. Que está abandonada, é utilizada pontualmente, sim, mas é muito interessante até, sim, pela sua arquitetura. A Serafina também será dessa altura? O bairro da Serafina é também dessa altura. Portanto, ajuda, os casalinhos dá ajuda, portanto há ali todas aquelas regiões tanto que circundam. E também o Restelo. E o Restelo, sim. O Restelo não é só pessoas de classes sociais. Há uma mistura social. Não. É? As pessoas que foram por lá, que agora têm casas muito ricas, foram casas que foram construídas para altos funcionários públicos, também ao abrigo da expropriação do Parque de Monsanto. Ok. Portanto, não se julga que... E o Caramão dá ajuda também. Também. Certo, que é um bairro ali... Sim, muito perto o do Casalinho, todos esses bairros são... Portanto, explica-se um bocadinho a proliferação até de alguns bairros. Exatamente. Muito característicos nos arredores de Monsanto. Exatamente. Muitos deles têm a ver com esse período de expropriação. Sim. Expropriação, construção. Caio do Amaral é um nome importante para falar, porque ele é responsável por alguns dos edifícios e da feição construtiva de Monsanto. Sim, é muito curioso porque o Caio do Amaral era um jovem arquiteto cheio de ideias inovadoras e ele é chamado a projetar algumas das edificações do parque e elas mantêm uma arquitetura que é notável, é marcante em termos temporais, porque ela vai buscar um bocadinho da arquitetura raulina, um bocadinho da arquitetura popular portuguesa, estilizada, sim, não é? mas depois introduz-lhe a arquitetura imperialista europeia com os baixos relevos, o tijolo à vista, o ferro forjado, trabalhado e etc. E, portanto, a pedra partida à mão. Portanto, esses aspectos são aspectos que são marcantes e que nós gostaríamos que o Parque de Monsanto salvaguardasse essa memória, mesmo que evoluísse em termos futuros para outro tipo de formas de expressão arquitetónica, que não deixasse de ter isso como um valor. Um património que tem 40, 60, 70 anos e que está em risco e em alguns casos até já foi destruído pontualmente, sim, não é? Alguns casos.
Sim, não posso deixar de falar da própria floresta, também sei que é um tema que lhe interessa, porque há relatos ao longo deste tempo de que Monsanto havia uma sensação, um sentimento ambivalente relativamente a Monsanto, inclusivamente algumas expressões do tipo, esta floresta nunca mais cresce, não é? E há, como a vida de todos os seres vivos tem o seu tempo e os seus períodos, começa a haver alterações neste ser vivo que é esta floresta a partir de certa altura. É verdade. Falávamos de Pinheiro Manso há pouco e de Pinheiro de Alepo, não é? Sim, e de Cedro do Bussaco. E de Cedro do Bussaco, que imagino que não tenha vingado com a mesma facilidade. Vingava muito bem, dava-se muito bem aqui. Mas começa a haver... Começa a haver solo, começa a haver fertilidade. Mais ou menos quando? Eu diria que logo a partir dos anos 50. Logo a partir dos anos 50, repara, a manta morta, as agulhas e as escamas deixadas pelas folhinhas das coníferas, quando caem no solo elas são muito ácidas e portanto têm uma decomposição muito lenta. A planta para crescer tem que ir buscar água bastante fundo e acaba por deixar uma manta morta que ela em si é enriquecedora do solo. E a regeneração natural sob coberto destas resinosas é já dos carvalhos que naturalmente deveriam existir em Monsanto. Carvalho, a árvore mediterrânica, este carvalho, estes não é? carvalhos, são vários carvalhos. Negrais, o sobreiro é um carvalho, a azinheira é um carvalho, o carvalho cerquinha é o carvalho da região de Lisboa, o carvalho alvarinho nas encostas norte e leste ocorre com bastante frequência, e o carvalho negral também acontece aqui e além. E em subcoberto aparece o carrasco, que é um carvalho também, e aparece uma planta que hoje em dia costuma ser nomeada com um novo nome, que é um Quercus rivas martinezi, mas corresponde mais ou menos a uma carvalhiça, um arbusto baixo, não espinhoso, e de folha de carvalho. Começa a ocorrer espontaneamente ou ele foi... Não, tudo espontaneamente. Digamos que a introdução a partir dos anos 50 de sobreiros e azinheiras não resultou em bem. Não resultou em bem porque o solo ainda não estava feito e sobretudo porque a raiz dos carvalhos, das quercíneas, é muito grossa e não consegue tirar do solo o alimento necessário para sobreviver. Assim que acabam as reservas dos cotilédones, elas morrem. E, portanto, para que elas sobrevivam tem que haver uma simbiose com um cogumelo, com um fungo, e é esse cogumelo que lhe fornece a água e os sais minerais e ele fornece a seiva elaborada ao cogumelo. Estamos a falar de um ecossistema. Completo. E, portanto, todas as tarefas de gestão deste ecossistema assentam numa resposta a um estímulo que a natureza nos dá. Nós estamos a trabalhar no sentido da maximização da biodiversidade e da sustentabilidade desta floresta, mas esse trabalho é um trabalho que é feito como resposta a um processo de sucessão ecológica natural que nos vai mostrando o caminho a abrir. E em relação à fauna? Eu sou muito impactado pela chegada dos esquilos vermelhos, que a partir de certa altura foi noticiado. Foi esse o nosso objetivo, foi ser impactante. Porque de facto era um esquilo que já teria existido neste território, não é? E depois... Sim. De repente ele surge... É assim, há certos acontecimentos na natureza que nós não sabemos explicar muito bem, não é? E porquê que o esquilo vermelho se refugiou a norte dos Pirineus e a partir de meados do século XX ele começa a ganhar tolerância relativamente a estas temperaturas altas e começa a caminhar para sul e atravessa o rio Lima e entra em Portugal e vem pela Península Ibérica abaixo e chega até Toledo. Ora, quando chegou a Toledo não havia justificação nenhuma para ele não estar em Lisboa, então nós acelerámos o processo. Fomos lá buscar 15 animais e trouxemos. Sim. E que outros, portanto, muitas outras aves, anfíbios, na verdade é um parque com muita vida. Muita biodiversidade. E o que é curioso é que nos anos 80 nós assistimos a um virar de página em termos do Parque de Monsanto. O que aconteceu foi que até aí nós tínhamos um coberto mais ou menos rural, agrícola, abandonado e uma floresta que se estava a instalar e nós tínhamos como dominante, por exemplo, a perdiz. Havia imensas perdizes em Monsanto, havia imensos coelhos em Monsanto e a partir dos anos 80 a estabilização da floresta e o enriquecimento quer das árvores que estão na parte de cima a formar o dossel, quer nos arbustos em baixo, impedem o desenvolvimento das herbáceas que lhes constituem as bases alimentares e nós vemos a substituição desses animais por todas as aves insetívoras habitualmente associadas aos ecossistemas florestais. Estotinegras, piscos de peito ruivo, chapinhos, as 4 espécies, tentilhões, verdilhões, chamarizes, serinos, todas as aves insetívoras
que acontecem, insetívoras e algumas granívoras também, que acontecem nos ecossistemas florestais, instalam-se. De tal maneira que o próprio predador de topo, que até aí eu diria que era o falcão, o peneireiro de dorso liso, que também existe, mas que hoje em dia quem manda no ecossistema florestal durante o dia é o gaio. O gaio é o predador de topo durante o dia, embora nós tenhamos águias de asa redonda, tenhamos açores, tenhamos isso tudo, mas quem manda ali, quem domina dentro do estrato arbóreo, cá em baixo, não é? Porque as outras são aves de alto voo, quem domina cá em baixo é o gaio. E durante a noite a coruja do mato. Muito, muito bem. Tínhamos muito para falar, enfim, uma Sim. palavra só para, por exemplo, ao panorâmico de Monsanto, que é um projeto que foi nem sempre bem sucedido, nunca foi bem sucedido, na verdade, muitas tentativas e que também é um bocado a imagem de algumas coisas que ficaram por fazer, mas que ainda tem muita potencialidade de futuro, porque é uma zona que depois foi, digamos, adotada pelas pessoas que acabaram mas muitos outros elementos eu se calhar acabaria com um importante que é, de facto, a importância de ter um parque com estas características ao lado de uma capital europeia, de uma cidade grande, que nos protege até para os desafios que nós enfrentamos do ponto de vista do clima e do futuro. Nós temos o maior parque do centro da cidade da Europa e um dos maiores do mundo. O Le Monde, que há uns tempos fez sair um hors-série em que dizia que o maior parque do mundo era Fairbanks e o segundo era o Parque Monsanto. Onde é que é Fairbanks? É nos Estados Unidos. Okay. Não sei muito bem em que estado é que é, mas é nos Estados certo. Unidos. E o que acontece é que a existência deste parque e a existência de um rio Tejo fazem com que a cidade de Lisboa esteja espartilhada entre dois ecossistemas naturais. E, portanto, estes dois ecossistemas naturais funcionam de tampão ao desenvolvimento urbano. E funcionam, por outro lado, de refúgio para a vida selvagem que depois penetra na cidade. E, portanto, nós temos uma cidade onde os núcleos de condensação existem e, portanto, quando chove a atmosfera fica muito limpa e Lisboa fica com uma cor, com uma transparência de paisagem que é única a nível das capitais europeias. E isso acontece porque existe o Rio Tejo, mas também acontece porque existe uma hiperprodução de oxigênio a partir de Monsanto. Agora, se nós pensarmos que Monsanto, por exemplo, tem uma temperatura muitíssimo baixa relativamente à cidade e confraterniza com a cidade de maneira a diminuir o efeito da ilha de calor, portanto, as ondas de calor nas outras cidades europeias fazem-se sentir com muito mais intensidade do que na região de Lisboa. É claro que se nós falarmos em termos de... não sei, mas qualquer pessoa que mora na linha de Cascais ou na linha de Sintra e que se desloque no seu dia-a-dia para o seu lugar de trabalho, ao atravessar o Parque de Monsanto, enche-se de vida. E eu julgo que aquilo que nós chamamos qualidade de vida também é conferido por estas possibilidades. O Parque de Monsanto, mesmo para quem não o conhece e nunca lá foi, é extremamente importante na manutenção da sua qualidade de vida. E julgo que ficámos todos a conhecer bastante mais com a ajuda do Fernando Louro Alves. Obrigado, Fernando. Não tem nada que agradecer. Este podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma História de Lisboa na próxima semana. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.